A graça e a paz do Senhor Jesus sejam contigo todos e tudo que você tem colocado diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, diante da presença do Eterno. Bem, hoje estamos aqui para que, à luz da Bíblia, nós venhamos a refletir acerca de como lidarmos com perseguições físicas, espirituais, ameaças, acusações, conflitos, dentre outras coisas que mexem com a nossa mente, que mexem com as nossas emoções e nossas almas. Mas baseados nas Sagradas Escrituras, aqui estamos para nos fortalecer na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, já inicio pedindo ao Divino Espírito Santo que nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê graça, para que tudo aquilo que for dito seja cravado na tábua do nosso coração, para que não sejam simples palavras, mas que sejam instrumentos usados por Deus, para que nós venhamos a saber lidar com as astutas ciladas de Satanás. Porque muitas são as perseguições espirituais, muitos são os inimigos físicos revelados, mas também são os inimigos ocultos, porque nós sabemos que o mundo espiritual ele é real. Bem, a Bíblia Sagrada, ela nos relata através de João, em seu capítulo 16, versículo 33, e foi o próprio Jesus quem disse: Eu disse essas palavras para que em mim tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu e nós vencemos através dele, porque a Bíblia é o manual sagrado e quando nós nos colocamos diante da presença de Deus para buscarmos, para adorá-lo, para santificá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo, ele vem, ele nos sacia, ele nos cura, ele nos fortalece, ele nos dá discernimento. Essas foram palavras, como eu disse, do próprio Jesus. E também ainda na Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, em seu capítulo 3, Paulo ele contextualiza que Deus o deu a responsabilidade especial de nos estender a graça para que quem não sabe, graça significa favor imerecido. Então nós estamos de pé porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a graça do Senhor Deus, que é o favor imerecido, que é estendida para cada um de nós, dia após dia, para que possamos melhorar como pessoas, para que nós possamos nos aproximar desse Deus através da oração, das súplicas, das ações de graças, da oração e também da gratidão, do amor e, sobretudo, do estudo bíblico, porque a Bíblia é um manual eterno. E nenhum livro em toda a terra se sobrepõe às Sagradas Escrituras. Ainda neste capítulo 3 do livro de Efésios, em seu versículo 12, ele diz: Por meio da fé, agora nós, com ousadia e confiança, temos a presença de Deus. Então, como disse o apóstolo Paulo, é por meio da fé que nós, por ousadia e confiança, temos a presença de Deus. Então, nós temos que ter essa ousadia, essa confiança e sabermos que nós somos feituras do próprio Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus para cumprirmos os seus firmes e próprios propósitos, porque Ele está acima de nós. E, por vezes, nós nos colocamos de uma situação no qual nós vemos Deus como garçom, que nós pedimos, ele nos oferece aquilo que nós desejamos como uma bandeja, e não é assim. Nós somos criatura, e ele nos tirou da situação de criatura para a posição de servos, e para que nós venhamos a vencer esse mundo tenebroso que não é do maligno, mas jaz no maligno, está sob o governo do maligno, somente através da presença da Trindade Santa. E é Jesus Cristo quem nos dá livre acesso ao Pai. E ele disse que ele ascenderia para nos preparar uma morada eterna, mas ele enviaria outro Espírito Consolador, que é o Divino Espírito Santo de Deus. E Paulo ainda roga a Deus para que Deus nos fortaleça com seu poder interior por meio do Divino Espírito Santo. Então Cristo habita em nossos corações. Pois quando nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. À medida que confiamos nele,
Suas raízes, as raízes do próprio Deus, elas nos mantêm forte. Podem vir vendavais, podem vir tempestades, podem até nos balançar, mas não nos vão derrubar, porque nós estamos alicerçados numa rocha, e essa rocha é uma rocha angular que chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne por amor a mim e a você. Ainda em Efésios, a fazermos a leitura e sobretudo a meditação do capítulo 6, nós veremos as seguintes instruções: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É em Deus que nós temos que nos fortalecer. A palavra do Senhor nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. E no capítulo 6 de Efésios, precisamente em seu versículo 11, está escrito: tomem todas as armas e armaduras espirituais para que possam permanecer firme contra as astutas ciladas do maligno. E o maligno podem ser espíritos e podem ser pessoas que estão sob influências espirituais para de alguma forma nos atingir, para atingir a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, o nosso relacionamento com Deus e até mesmo o nosso chamado. Bem, Tiago também, segundo as Sagradas Escrituras, ele nos exorta em seu capítulo 1, no versículo 6, para nós termos uma fé sem duvidar, uma fé sem titubear, pois quem duvida é semelhante às águas do mar, levada e agitada pelo vento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu venho aqui lhes dizer: confia no Senhor, porque como está escrito, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E é através dele que nós vencemos, e não através da nossa robustez, não através do nosso conhecimento, não através dos nossos títulos, dos nossos cargos, porque tudo aqui é tão vão, tão passageiro e na verdade nada é nosso. Tudo é dele, e tudo nos foi dado por ele, para a honra e glória do nome dele. Bem, não importa o vendaval, não importam as ameaças, os constrangimentos, as aflições, as injúrias, creiam sem dúvida que os olhos do Senhor estão a contemplar os bons e os maus. Essa fase, por mais difícil e impossível que pareça aos seus olhos, ela vai passar, visto que tudo passa. E se nós passamos por alguma determinada situação, Deus ele não nos dá um fardo que nós não possamos suportar. E nós temos que entender que por mais impossível que pareça, os olhos de Deus ele contemplam todas as coisas. Que o Senhor Jesus Cristo ele seja glorificado através de sua vida. E nessa hora eu peço ao divino Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador, que intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis, que te visite de dentro para fora, que visite os seus, derramando a unção de cura, de libertação, de transformação, de avivamento, de restauração. E como está escrito, que nós possamos ser revivificados através do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a viver as promessas do Senhor que estão contidas nas Sagradas Escrituras, do livro de Gênesis, Apocalipse, não para a nossa vaidade, não para a nossa vanglória, mas para que o nome de Jesus seja glorificado em nós, para que nós venhamos a ser sal, para que nós venhamos a ser luz nessa terra. Que o Espírito Santo de Deus, ele te dê o equilíbrio, a força, a fé, o discernimento, a paz, a cura, de que você necessita. E lembre-se do que está escrito em Mateus capítulo 24, no versículo 25. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Foram palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. E venceu os pecados, e venceu as tentações, e venceu as injúrias, e venceu as calúnias. E ele é o perfeito amor.
Medite nas Sagradas Escrituras, creia, ministre sobre sua própria vida, ministre sobre sua família, ministre sobre os seus, ministre sobre tudo aquilo que Deus te concedeu para que você venha a zelar, porque nada é nosso, tudo é dele. Que você coloque diante de Deus todas as situações pelas quais você está vivendo e que você creia que no tempo dele, pois o tempo dele não é o nosso, ele vai agir. Para tanto, é preciso nós vivermos a vida em Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todos os males, que Deus te conceda uma noite de paz, um sono restaurador, que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje, que você tenha a certeza de que você não está só. A palavra do Senhor diz que Deus já deu ordem aos seus anjos ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Não temas e viva a vida em Cristo.